quando você está analisando uma empresa, Bruno, fala pra gente o que que você busca, né? O que que mais pesa? Então, a possibilidade de crescimento da empresa, o histórico que a empresa tem, faz Uhum. valuation, preço teto, como é que é? Boa, uma boa pergunta. Primeiro, em relação ao Brasil, né? O pessoal às vezes fica falando, ah, nossa bolsa, nossa bolsa. Eu sempre repito uma frase que é o seguinte: esquece a nossa bolsa, cara. Ferre-se o Ibov, entendeu? Ninguém tá nem aí com isso. Isso é só para você saber um pouquinho da movimentação do mercado. E o Ibov, na verdade, é fluxo estrangeiro. Então, se o cara tá entrando, o Ibov vai subir, se o cara tá saindo, ele vai cair. É basicamente isso. 95% do movimento é atrelado a isso. Então, não tem nada a ver com as empresas na nossa bolsa. E aí, mais do que isso, no Brasil, diferente lá de fora, primeiro que a gente tem menos empresas de capital aberto, muito menos do que você compara nos Estados Unidos. E segundo, no Brasil, pela questão macroeconômica do Brasil, institucional do Brasil, histórica do Brasil, como a gente estava falando no começo, são algumas pequenas coisas que funcionam aqui e nada mais, não tem que inventar moda. Então, no Brasil, o que funciona é o que o Bar, sei lá, o pessoal da GF, apelidou do setor best. Eles deram um nome, eles criaram um nome, mas não foram eles que acharam e perceberam que isso funciona, não. Todo mundo percebeu que isso funciona, eles deram um nome e ajudaram a gente conseguir identificar. Então, acaba sendo setor financeiro, utilities em geral, então elétrica, saneamento, e eu diria empresas de commodity, tá? É basicamente isso que funciona aqui. Então, quando eu olho para esse tipo de empresa, eu não estou querendo me posicionar na bolsa, eu não estou querendo me comprar Ibov, eu estou querendo comprar essas empresas específicas. Se a gente pudesse ter um índice só desse tipo de empresa, aí é uma coisa, a gente poderia até comprar esse índice. Só que como a gente não tem ele feito desta forma, o ideal, na minha opinião, para minha estratégia, é comprar essas empresas específicas, né? Ou seja, comprar as ações de cada uma delas. Como que é o processo de análise? A maioria das pessoas faz o contrário. O que, que elas fazem? Elas olham o quanto que está custando, o preço, elas olham quanto que está o PL, quanto que está o preço, valor patrimonial. Eu falo pro pessoal, eu falei, isso não é errado, porque a gente, quando eu trabalhava, né, na verdade, como analista, se olha isso, né, se olha os indicadores, se faz valuation, mas eu prefiro fazer um passo ao contrário, um passo atrás. Primeiro, antes de olhar qualquer tipo de relação a preço, eu olho para um negócio. Então eu falo assim, bom, eu quero comprar uma seguradora. O que, que eu tenho de disponibilidade na bolsa para comprar de seguradora? Pô, eu tenho lá BB Seguridade, eu tenho Porto Seguro, eu tenho Caixa Seguridade. Aí, beleza, deixa eu olhar o que faz a BB Seguridade. Nem olhei preço, nem olhei quanto custa, nem olhei nenhum tipo de valuation. O que esse negócio faz? Aí eu entendo o que o negócio faz. Pô, legal. Esse negócio aqui tem um modelo de negócio que ele, num momento de juros alto, ele pode ir bem. No momento de juros mais baixos, isso pode ser compensado por um operacional melhor. Tem um risco relacionado ao agronegócio, que é uma variável que a gente não controla muito. Tem que entender um pouco do ciclo das commodities, porque isso acaba. Você vai entendendo meio como o negócio funciona. Depois que você entendeu como o negócio funciona, você elencou, e aí eu gosto de fazer, para todas as empresas que eu tenho, eu faço uma breve análise, que o pessoal chama de análise SWOT, né? Forças, fraquezas, oportunidades e riscos daquela empresa. Tem nada a ver com o preço, é do negócio. Né? O negócio e o setor que ele está inserido. Aí vai lá, vai pontuando, é realmente bullet points. Então, pô, a marca é forte, pô, é defensivo nos juros, enfim, aí você vai fazendo dessa forma. Depois que eu falei assim, cara, esse negócio tem mais oportunidade e mais força do que fraqueza e risco, isso é uma lanterna verde para você falar assim, opa, esse negócio aqui pode ser interessante. Porque se eu tenho um negócio que tem muita oportunidade para crescimento e tem muita força na empresa, frente aos seus concorrentes, por exemplo, isso aqui tende a melhorar e tende a crescer ao longo do tempo. Depois que eu faço isso, aí eu vou olhar, cara, quanto que tá custando? Será que isso tá caro ou tá barato? Frente ao dividendo que isso aqui tá me pagando, porque é a minha estratégia. O preço tá atrativo hoje, eu consigo ganhar um percentual anual interessante para mim? Então eu faço o contrário. Eu só vou ver preço, eu só vou ver indicador na última etapa da minha análise. E é justamente outras pessoas fazem o contrário. Elas olham primeiro o indicador, elas olham primeiro o preço e compram, para depois ver se o negócio é bom ou não. A bolsa, no curto prazo, ela é completamente aleatória. Então você pode ter um negócio que é muito ruim num preço atrativo, num valuation atrativo. Isso pode acontecer. Como a gente falou, imagina a nossa bolsa despenca para 150 mil pontos aqui agora, está 169. Ou provavelmente a gente vai ter um monte de empresa ruim num valuation que o pessoal vai olhar e fala assim, opa, ficou barato. Só que, cara, eu não quero comprar um negócio ruim que está barato. Eu prefiro comprar um negócio bom que está um pouquinho caro do que um negócio ruim, muito barato. Entendeu? Então, o valuation tem que ser a última etapa da sua análise e não o começo dela. E as pessoas fazem o contrário. Porque hoje é muito mais fácil, né? Você abrir os números, você vê os números, né? É muito mais simples.
E é muito mais rápido. É demorado você fazer análise de um negócio. Por isso que eu demoro para comprar as empresas na minha carteira. O pessoal falou, Bruno, você demorou muito para comprar Vale. Bruno, você demorou muito para comprar Petrobras. Bruno, você demorou muito para comprar a Caixa de Seguridade. Falei, bom, eu prefiro pagar um pouco mais caro, mas ter a convicção de que o negócio é bom para mim, do que fazer o contrário. Entendeu? E correr com a sorte. Então é mais ou menos assim que eu olho. Valuation hoje, ou seja, preço justo de uma ação, ela deveria custar X. É importante para mim? Não muito. Mais importante do que isso, para mim, é o preço teto. Por quê? O preço teto não é valuation, primeiro é importante dizer isso. O preço teto é apenas uma referência, então não é uma técnica de valuation, é apenas uma referência para você receber uma renda anual alvo. Seja o 6% de yield, seja o 8% de yield, aí vai depender de cada investidor. Como a minha estratégia, no meu portfólio, no Brasil, eu olho para renda, eu preciso ter uma renda mínima que eu quero ter, porque isso vai ser usado para eu me aposentar, para eu pagar minhas contas. Então o preço teto é só essa referência. Só que ele não é a única análise, a única variável que você tem que analisar, tem que fazer o todo. Então é uma junção de valuation, preço teto e tudo mais. Agora, se você me perguntar, Bruno, e se uma empresa tiver nenhuma margem de segurança frente ao preço teto, mas frente ao valuation tiver barato, você vai comprar? Eu falo, não, porque a minha estratégia principal é a renda, entendeu? Então eu preciso focar na renda. Só que é sempre uma junção das mais variáveis possíveis, assim, para que você consiga tomar uma decisão melhor. Faz análise gráfica? Você me perguntou. Cara, eu não faço muita análise gráfica. Eu estou aprendendo a olhar um pouco o gráfico, porque eu acho que quanto mais informação eu tenho, melhor. Mas a análise gráfica o pessoal confunde, fala assim, isso aqui é para trade. Mas eu não uso análise gráfica para trade, eu uso para identificar momentos onde a gente poderia ter assim, isso aqui é um momento onde vem bastante fluxo de compra, isso aqui é um momento onde vem bastante fluxo de venda. É mais que o viés da oportunidade para eu conseguir melhorar os meus aportes, ou seja, conseguir fazer meu aporte em momentos mais oportunos que eu sempre vou fazendo, entendeu? Então é mais por esse viés, não pelo trade. Nesse cenário todo, cara, existe alguma oportunidade? E aqui fica bem livre, assim, para pessoal, pelo amor de Deus, isso aqui tem caráter educativo, mas fica bem livre para falar ativos no Brasil, ativos no exterior, né? O que principalmente para o nosso público aqui que é de renda, que é o público que quer construir patrimônio. Uhum. Nada de diquinha quente, que a gente não gosta de diquinha quente, né? Sim, é verdade. Faz sentido. Não, então, cara, eu sempre falo, pessoal, uma coisa que eu detesto, eu sou extremamente contra, é o pessoal que segue um pouco da nossa estratégia, que é, investir para longo prazo e tudo, e fala que você não deve acompanhar o que está acontecendo no mercado, que você não deve abrir as notícias, que você não deve abrir o home broker. Eu sou contra isso. Eu acho que você deve ficar, o quanto mais você puder, por dentro do que está acontecendo no mercado. Então é vendo a movimentação das bolsas, é vendo a movimentação das moedas, é vendo a movimentação dos juros, o juros longo nos Estados Unidos, juro longo no Brasil, ver o que está acontecendo com essa movimentação, porque é isso que vai te dar a noção do qual momento é o mais ideal para você fazer o seu aporte. E é o seu dinheiro. Exato. Então, assim, se você não acompanha o mercado, às vezes você pode perder um belo de um momento para você aportar numa empresa, que é uma empresa que você quer levar para longo prazo, mas que você não pegou essa oportunidade porque você não vê as coisas, você não sabe o que está acontecendo. Então é muito importante que você veja o que está acontecendo. E como o mercado ele se movimenta muito nessa função de, cara, decisão de juros, inflação, conflito geopolítico, se a gente não sabe o que está acontecendo com isso, a gente não consegue identificar o que está acontecendo com o mercado e se tem oportunidade para compra ou não. Então, quando a gente fala de juros, uma coisa que eu sempre falo para o pessoal, entenda qual que é a tese que o mercado quer comprar. Ou seja, qual que era a tese que o mercado queria comprar? Queda de juros. O mercado queria essa tese. O mercado estava apostando por essa tese. Cara, vai cortar nos Estados Unidos, as cortes vão vir mais fortes, no Brasil vai começar a cortar a Selic mais forte, o Banco Central vai começar a trazer uma posição mais branda, ou seja, já mostrando para a gente que a gente poderia ter uma queda de juros mais alta, que a inflação começaria a se acomodar. Só que aí veio um conflito geopolítico e o petróleo subiu para caramba. E o petróleo começou a trazer inflação para o mundo. A gente viu em dados da China, a gente viu em dados dos Estados Unidos, a gente viu em dados no Brasil. Então a inflação começou a se espalhar no mundo de novo. E aí o que fazem? Os bancos centrais, opa, calma aí. Se a inflação está subindo e se a gente não tem a certeza dessa trajetória, a gente vai ter que ser mais cauteloso. Não quer dizer que a gente não vai abaixar os juros. O caso aqui no Brasil continua caindo. Mas a gente precisa ser mais cauteloso, a gente vai ter que olhar mais os dados. Muito provavelmente a gente vai diminuir mais devagar do que se pensava antes. Nos Estados Unidos, idem. Então, assim, a tese já começa a mudar. Então, o dólar que estava se enfraquecendo no passado começou a se fortalecer. Hoje o DXY está acima de 100. DXY é o dólar contra as principais moedas do mundo. Então, o DXY se fortalecendo significa o dólar forte no mundo.
Real hoje está subindo 1%, dólar contra real. Ou seja, essa tese voltou. Normalmente, o que acontece nesse cenário? A gente tem um cenário de maior aversão a risco. Um cenário de maior aversão a risco, por conta de uma questão macroeconômica de momento, de tese de mercado, normalmente abre oportunidade para a gente aportar nas empresas. Porque desde que a gente aporte em empresas que sejam resilientes, que consigam passar por cenários econômicos de dificuldade, que é aquilo que funciona que a gente já comentou aqui. Então, veja, hoje, qual que é a tese que o mercado está olhando? Opa, calma aí. Acho que a gente vai ter um cenário de uma inflação ainda preocupando os bancos centrais, e por isso a posição vai ser mais cautelosa. Estrangeiro sai da bolsa, estrangeiro sai de país emergente, estrangeiro volta para dólar. Dólar se fortalece, você vê a posição dos DIs no Brasil, longo subindo, juros dos Estados Unidos longo subindo também. Normalmente isso acaba abrindo oportunidade. O que eu falei, falando de ações específicas? Mais ou menos 4 semanas no meu canal eu postei o vídeo lá. Falei, gente, eu acho que tá um bom momento para a gente comprar seguradoras agora. Eu acho que essa tese de juros vai virar. Eu fiz o vídeo, tá lá, é só o pessoal ver, tá lá. Eu falei exatamente isso, falei, eu acho que essa inflação vai assustar, eu acho que as comunicações dos bancos centrais vão vir mais hawkish, né, ou seja, de uma visão mais de subida de juros, de um negócio mais cauteloso, e eu acho que as seguradoras vão ajudar bastante na questão defensiva da carteira, porque num cenário de juros altos, os analistas vão começar a mudar todas as recomendações. Tudo que eles falaram que tinha que vender, vão começar a voltar para compra. Falei isso. Aí a gente tinha, na época, a Caixa de Seguridade a 17,30, a gente tinha BB Seguridade a 33 por aí. Hoje, só para você ter uma ideia, a Caixa de Seguridade, vou até abrir aqui para ver, está 19,40, quase 20. Hoje, a BB Seguridade voltou na sua máxima histórica, a 40. Está 40 nesse momento. Ou seja, olha como você perceber e acompanhar o mercado, olha como isso é importante para você conseguir fazer os aportes, cara. O que mudou o fundamento da Caixa de Seguridade e da BB Seguridade de 4 semanas para cá? Não mudou nada. Tá? Os desafios estão iguais, as coisas boas estão iguais, não mudou nada, mas mudou o preço. E aí quem comprou lá atrás já está ganhando não só pela valorização, mas está ganhando também porque conseguiu um preço melhor e vai receber uma renda, um cost melhor, né? Então, por isso que é importante você acompanhar o mercado. O que eu falo pro pessoal, tenta identificar qual que é a tese do momento que os traders, que os investidores globais estão pensando. Você identificou essa tese? Beleza. Identifica quais vão ser os movimentos do mercado a partir do momento em como que essa tese vai andando. E a partir daí você acha as oportunidades. É o que eu chamo de viés da oportunidade lá no meu canal. E é assim que eu faço. Não sou trader, não fico tentando antecipar nada. Eu trabalho com o presente. O presente é esse, qual que é a minha decisão? É a única coisa que eu controlo. Então eu diria que hoje em dia, oportunidade boa, que na verdade 4 semanas atrás, foram as seguradoras, cara. Daqui a pouco, eu tô muito de olho, Petrobras de novo. Com a correção do petróleo, com o petróleo voltando, cara, Petrobras é uma ótima oportunidade também, uma empresa muito boa, eu gosto muito. Bancão, o caso do Itaú, por exemplo, continua sendo excelente. O pessoal fala do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem as suas dificuldades hoje, mas é uma questão de preço também. Se a gente começa a ter uma correção mais forte do Banco do Brasil, eu volto a comprar sem nenhum problema, entendeu? Então acho que é só o pessoal entender, mas sempre tem que lembrar, a carteira precisa ser diversificada, porque senão você vai tomar na cara se acontecer alguma coisa ruim, entendeu? Então, diversificando a carteira, você aproveita todas as oportunidades e fica tranquilo, dorme tranquilo, entendeu? Por exemplo, é uma dúvida de investidor iniciante. A pessoa começa com R$300, R$500, R$1.000, com quanto ela quiser, né? Hoje a Bolsa de Valores é muito democrática, né? É melhor para essa pessoa começar com poucos ativos, um ativo, vai aumentando posição em um ativo, 2 ativos, 3 ativos, 5 ativos, o que você acha? Começando pouco dinheiro, já dá para ir diversificando, tem que tomar cuidado com a pulverização, porque muitos investidores confundem uma coisa com outra, então, vamos supor, a pessoa tem pouco dinheiro e tem, cara, diversos ativos. Às vezes ali ela tá perdendo na rentabilidade, então, Sim. o que você acha? Principalmente para quem está começando, porque depois de um tempo a pessoa vai entendendo, vai criando um caso que automaticamente ela vai diversificando. Isso é uma ótima pergunta. Se eu tivesse que decidir, né? Bruno, eu vou começar minha carteira. É melhor diversificar ou concentrar? Eu diria que é melhor diversificar. Eu prefiro ter posições menores em mais ativos do que eu ter uma posição grande em um único ativo. Mas Bruno, eu invisto só R$200 por mês. Eu prefiro ter posições de R$50 em cada empresa do que ter uma de 200. Mas não por conta da grana, mas é mais por conta da visão, é mais por conta do cara criar a cultura e o psicológico do investimento. Eu acho que isso é importante. Porque a grana, a consequência ao longo do tempo é que isso vai aumentando, né? Porque o cara vai ganhando mais, ele vai aportando mais. Mas para mim o problema é o cara
começar já concentrando demais. Esse, para mim, é um problema pessoal meu, tá? Experiência própria, eu concentrei muito no passado, me dei muito mal. Vi muito cliente, muito amigo concentrando muito, me deu muito mal. Então, isso já me faz querer diversificar. Agora, precisa diferenciar o seguinte: diversificar não é colocar um monte de ativo na carteira. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu tenho hoje uma carteira no meu canal que eu faço aporte de R$200 por semana lá. É justamente essa ideia, né? Começar uma carteira pequena, do zero e tal. Essa carteira tem 11 ativos hoje. Só que, se eu perguntar para as pessoas, você acha que essa carteira é diversificada ou não? A primeira coisa que as pessoas têm que falar é, não sei. Preciso ver como que tá o percentual da sua carteira nos ativos. Hoje eu tenho 11 ativos na minha carteira lá. Só que 26% da carteira está em um ativo só, que é a BB Seguridade. Mais 15% da carteira está em outro ativo, que é a Petrobras. Então eu tenho mais ou menos, quase que metade da carteira, de 11 ativos, mas quase na metade da carteira dela está em 2 ativos. Então isso é uma carteira concentrada ainda, mesmo que eu tenha bastante ativo. Só que, o que eu preciso fazer e por que eu tenho mais ativos? Porque eu tenho mais opções de ir aportando. Então eu consigo, ao longo do tempo, ter opções para diminuir esse percentual que eu tenho nessas empresas e ao longo do tempo essa carteira vai se diversificando. O problema é que, se eu só tivesse os 2 ativos comprados na carteira, eu não teria essas opções. Eu prefiro ter mais ativos. Eu até entendo que você, no começo, vai acabar concentrando um pouco mais, porque é impossível, né? Você, com aporte pequeno, não concentrar tanto. Só que você precisa ter a visão de que, cara, eu estou concentrado, o risco que eu estou correndo é alto, então eu preciso ter opções ao longo do tempo para ir diminuindo esse percentual. Então, por exemplo, hoje eu tenho BB Seguridade lá naquela carteira, tenho Petrobras, mas eu tenho CPFL, que hoje representa 2% da carteira. Só que é uma oportunidade de aporte que eu tenho lá. Então, ao longo do tempo, eu vou aportando nisso também. E aí, percentualmente falando, minha carteira vai se diversificando. Entendeu? Então, a diversificação não é só pela quantidade de ativos. A diversificação também é pelo percentual que você tem em cada um deles. Você pode ter 80 ativos na sua carteira. Se 2 deles representarem 60% do portfólio, seu portfólio não é diversificado, seu portfólio é concentrado. Então, não é o ativo, é a percentual. Então, acho que isso é importante para o pessoal. Eu diria, como eu mostro lá, que tenha uma gama de ativos que você considera empresas boas. Claro, não precisa ter 80, não precisa ter 50. Tenha 12 empresas, tenha 6 empresas, tenha 10 empresas. E aí, ao longo do tempo, vai controlando o percentual de cada um deles. Ah, Bruno, mas hoje a BB Seguridade é uma ótima oportunidade. Beleza, compra um pouco mais disso. Mas fique atento que você não pode ter uma carteira 100% nela. E você tem que ter as outras opções de ir comprando. Então é assim que eu faço. Acho que isso me traz tranquilidade, isso me traz visualização de onde que eu posso aportar, do que eu posso colocar. E ao longo do tempo, claro, eu vou mitigando esse risco específico, que é essa concentração em um determinado ativo. Mas eu entendo, não dá para você fazer a utopia, que é, pô, eu vou ser 100% diversificado, vai estar tudo ótimo. No começo, por questão óbvia de grana, vai acabar sendo um pouco mais concentrado, mas as pessoas precisam tomar cuidado. Porque uma coisa é você ter 20% numa empresa, outra coisa é você ter 80% numa empresa. Para você ter 80% numa empresa, para você com novos aportes, especialmente no início, diversificar isso, ou seja, comprar mais e diminuir o percentual, é muito difícil, cara. Muito provavelmente você vai precisar vender um pouco da empresa, o que não é interessante para a estratégia. Então, cuidado de concentrar demais no começo, porque depois fica muito difícil de desconcentrar, entendeu? Porque quanto mais você vai aportando, mais você vai concentrando, mais difícil fica para você sair. A não ser que você pegue uma bolada de dinheiro e coloque, né? Só que se o aporte do cara é limitado, é pequeno, é difícil. Então, eu tomaria sempre esse cuidado. Como é que você vê dentro da sua estratégia a questão política? Ah, lado A, lado B, né? Hoje está muito direita, esquerda, o conservadorismo e não sei o quê. Cara, como é que isso entra nas suas análises? Se é que entra, como é que fica? Tem eleição esse ano, a gente estava falando de Petrobras agora, isso volta a ser precificado na empresa, também no próprio Banco do Brasil. Como é que fica isso dentro da sua estratégia? Obviamente você gosta de estatais, você tem estatais em carteira, então você compra visando, putz, pode privatizar, ou isso nem entra na cabeça? Como é que funciona para a gente entender? Eu falo, pessoal, eu acho importante que você separe a sua ideologia da sua decisão dos investimentos. Então, eu tenho quem eu voto, eu tenho quem eu gosto, quem eu não gosto, mas isso não vai mudar absolutamente nada a decisão da minha estratégia de investimento. Nada. Então, se eu gosto ou não do Lula, não muda nada. Se eu gosto ou não do Bolsonaro, não muda nada. O que eu olho para as minhas empresas, quando eu compro, esse negócio é capaz de sobreviver a diferentes ciclos políticos, a diferentes ciclos econômicos. Ponto final, acabou.
Então, na verdade, eu uso mais essa questão política com o viés da oportunidade do que não. Então, para você ter uma ideia, quando o Lula foi eleito, e ele ganhou a eleição lá atrás, 2022, as estatais despencaram, cara. Foi a melhor oportunidade do mundo para comprar essas empresas. Você comprava Petrobras a 22, entendeu? Você comprava Petrobras a 22. E aí você fala, mas a Petrobras vai acabar na mão do governo. Aí é uma questão de você olhar para o que foi feito em termos de fundamento dessa empresa. Desde a Lava Jato, muita coisa mudou na governança da companhia, lei das estatais, um monte de coisa. Então, foi se blindando essa ingerência política forte que causou a Petrobras quase se quebrar. Então, muito provavelmente, a gente não tem 100% de certeza, mas era muito provável que não aconteceria o que aconteceu lá atrás. E de fato não aconteceu. Ah, mas Bruno, eu gostava mais da direção da Petrobras no outro governo. Isso é uma outra questão, beleza? Mas, de novo, é sempre uma questão de preço também. Não gosto de... Bruno, não consigo. Não gosto de político. Não quero nem saber de político movimentando minhas empresas. Então não dá para você ter estatal. Porque independente qual que fosse o lado político, vai ter essa ingerência, né? Vai ter essa movimentação. Pode ser para bem ou pode ser para mal, mas vai ter. Se você não gosta disso, que é incerto e isso é verdade, não tem estatal, entendeu? Tem uma empresa privada. Tem a Prio, sei lá, no petróleo. Tem a Itaú ao invés do Banco do Brasil, entendeu? Então eu separo muito o que eu acho da ideologia, o que eu acredito, quem eu voto, do que eu invisto. E eu uso mais isso pelo viés da oportunidade. Se tiver uma alternância de poder, agora, sai o Lula, entra outro cara, o que pode acontecer? Muito provavelmente, os estatais podem se valorizar. Eu estou investindo só por isso? Não. Isso para mim seria uma surpresa positiva, mas não está na minha análise. Porque isso assim é um e se isso acontecer? E se? Entendeu? Eu não penso no e se, eu penso no agora. O que acontece agora? O que é agora? Entendeu? E qual é o preço que eu estou pagando? Então, eu acho que o maior erro das pessoas é colocar nas análises de investimentos a ideologia política. Só compro se o Bolsonaro for eleito. Vendo se o Lula ganhar. Quem vendeu estatal quando o Lula ganhou, tomou no rabo. Palavra. Mas, pô, foi uma péssima decisão. Foi uma decisão política que não fazia sentido nenhum. Quem deixou para comprar só se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, perdeu também a oportunidade. Entendeu? Perdeu a oportunidade de comprar num preço bom. E pagou mais caro depois, provavelmente. Entendeu? Então, separe a ideologia política dos investimentos. Se a sua carteira for movida por isso, muito provavelmente você vai comprar e vender sempre nas horas erradas. Sempre o contrário do que você deveria fazer. Por isso que é importante olhar o que acontece, mas não para você fazer a movimentação do giro da sua carteira, mas para você olhar com o viés da oportunidade de momentos de aporte, entendeu? É assim que eu penso. Cara, a Ibovespa esses dias estava lá em quase 200 mil pontos, oba-oba, todo mundo achando que ia chegar em 250 mil, 300 mil, de repente voltou para 169. Elétricas caíram bem, né? Como é que você enxerga as elétricas hoje? Tem alguma coisa ali interessante? Tá comprando alguma coisa para sua carteira? Eu falei no canal em vários vídeos, cara, que eu tava olhando com muita proximidade as senhas elétricas que eu queria aportar, voltar a comprar, né, na verdade. Especialmente as transmissoras da minha carteira, que faz muito tempo que eu não compro. Por exemplo, Taesa, a última vez que eu comprei foi em 2024, para você ter uma ideia. Então, eu tô olhando com muito apreço assim, as elétricas, né? E eu acho que o que é importante o pessoal entender? Primeiro, fluxo estrangeiro, quando vem para o Brasil, ele tem alguns setores específicos que acabam traindo mais esse capital. Utilities atrai bastante, e recentemente atraído bastante saneamento investidor estrangeiro. Privatizações recentes, como a Axia, a antiga Eletrobras, também tem atraído bastante. Bancão atrai bastante investidor estrangeiro também. E empresa de commodity. Então, quando esses caras saem, é só você ver o que aconteceu com as elétricas, né? Taesa, pô, corrigiu pra caramba, Isa Energia corrigiu pra caramba, Axia começou a cair pra caramba, sem nenhum motivo em termos de fundamento, na minha opinião. Isso é tudo por saída de capital estrangeiro. Então, tô olhando, eu acho que essa saída vai ser muito oportuna para que essas empresas abram margem de segurança de novo. E aí tem mais uma outra variável em questão, que é o seguinte: no cenário que a gente vive, né, que é esse dólar valorizando e com esse risco de juros mais alto por mais tempo, olha a movimentação que a gente teve nos DIs longos no Brasil. Se você for olhar o DI 29, 31, 33, bateu quase 15. Ou seja, como as elétricas, elas são, especialmente as transmissoras, elas são muito comparáveis com juros, né? Na verdade, muito comparáveis com o NTNB, né, o Tesouro IPCA. Quando a gente vê, né, esse Tesouro IPCA e esse juro no Brasil subindo, esse risco inflacionário maior,
o prêmio das elétricas, frente ao que esse tesouro está pegando, ele acaba ficando menos atrativo, né? Só que olha só que interessante, as pessoas vendem, então começam a sair, e aí o preço começa a corrigir. E aí esse prêmio vai aumentando de novo. Então vai chegar no momento em que o cenário que todo mundo vai falar que não vale comprar elétricas porque a IPCA+, o Tesouro IPCA+, está pagando bem, na verdade vai ser um momento onde, na verdade, a gente vai ter prêmio para pagar essas elétricas, porque o preço vai ter corrigido. E aí sim o retorno dessas elétricas, o retorno potencial delas vai ser interessante. Então, eu estou olhando para isso, num cenário onde juros sobe, essas elétricas vão sofrer, muita gente vai falar que não vai valer a pena, porque é melhor você ficar em tesouro, só que tem que sempre lembrar, cara, a gente está olhando lá para frente, a gente não está olhando agora. Se a gente ficar sempre olhando agora para comprar, é óbvio que a gente vai ficar na renda fixa quando a renda fixa está alta. Só que a gente tem que comprar nessa hora, porque lá, depois que a gente vai colher o resultado. Então tem que olhar com carinho as elétricas. Hoje o que eu estou comprando, continuo comprando a Axia Energia, tenho comprado bastante, gosto muito da Axia. Estou de olho para comprar Isa Energia e Taesa assim que abrir margem, falta muito pouco. E aí eu estou, inclusive, com caixa para usar nisso. E são empresas que você já possui em carteira, então, Taesa, Energia São. e a Axia você está comprando. Eu já tenho as coisas que eu gosto, assim, não tenho nada no radar para colocar na carteira, é mais para continuar aportando no que eu já tenho, né?